Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, mais um domingo, para levar até você essa palavra de fé, essa palavra de esperança, mas principalmente esse ambiente, essa reunião, esse programa Encontro com Deus, ele tem o objetivo de, primeiro, nós honrarmos a Deus. Sabe que qualquer pessoa sabe a importância que é de honrar aqueles que são dignos de honra. A Bíblia fala, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E é importante nós darmos a Deus a devida honra, estando aos pés de Jesus para ouvir as suas instruções, para seguir os seus conselhos. E é isso que nós estamos, em primeiro lugar, fazendo aqui hoje, logo no primeiro dia da semana, buscando a Deus. Segundo, nós também estamos aqui para receber um toque de Deus na nossa vida. Sabe que talvez você hoje esteja passando por problemas, por dificuldades, talvez a sua esperança esteja turva, esteja nublada, né? Então, acredite que Deus tem solução para o teu problema, Deus quer e pode te ajudar. E hoje, porque você vai dar ouvidos a Deus, porque nós vamos ouvir as instruções de Deus e vamos praticar, a nossa vida vai mudar para melhor. Certo? E também nessa reunião nós vamos receber força, ousadia, coragem para ajudar também pessoas que necessitam de ajuda. Então, por isso, você que hoje precisa da ajuda de Deus, entre em contato conosco. Nós vamos ter um contato de WhatsApp para você entrar em contato, fazer o seu pedido de oração, ou se caso você precisar de alguma informação também, você pode entrar em contato conosco através desse número de telefone, que nós estamos aqui prontos para te ajudar e certamente você vai ter uma resposta rápida para a tua necessidade e Deus vai conseguir te ajudar, certo? Então, nós vamos agora, nessa primeira parte, louvar a Deus. O louvor é um protocolo que nos dá acesso à presença de Deus. A Bíblia fala que Deus ele habita no louvor do seu povo. E para nós entrarmos na presença de Deus é através do louvor. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu tenho aqui comigo um grupo que vai nos ajudar nesse momento para nós entrarmos na presença de Deus. Então vamos louvar a Deus. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus, há um só Deus sobre as nações. Um só Senhor, de tudo, só no teu nome, a salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Há um só Deus, há um só Deus sobre as nações. Um só Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que nos liberta. Só no seu nome, a salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Cante conosco, bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. E o nome do Senhor é uma forte torre. E os justos somos nós. E os justos correm por ela. E o quê? E serão salvos. E o nome do Senhor é uma forte torre. Os justos somos nós. Os justos correm pra ela. E eles serão salvos. Oh, bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Louvamos aquele que é digno de toda a
na presença de Deus, nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida. Ou seja, quando nós cantamos louvores, nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida. Sabe que isso é um pouco como acontece no nosso dia a dia, né? Quando nós queremos agradar alguém, ou quando nós sabemos que alguém pode nos ajudar, nós não chegamos a esta pessoa já pedindo, né? Ou já falando, ou já dizendo o que nós achamos. Normalmente nós elogiamos, nós falamos bem, né? Como as crianças fazem com os pais, né? Quando elas querem algo, elas elogiam, dizem que o papai é bonito, que qualquer coisa. Mas sabe que quando nós também entramos na presença de Deus, enaltecendo, elogiando Deus, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos agradando a Deus. Nós estamos dizendo que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é justo, né? Como nós cantamos aqui agora há pouco, né? Hosana nas alturas, bendito é o nome do Senhor. Ou seja, tudo isso são termos que não é religioso, não é um termo religioso. O objetivo de nós cantarmos isso é porque são, vamos dizer assim, adjetivos que Deus se agrada, né? Assim como quando uma pessoa quer elogiar alguém que é bonita, ela diz, nossa, como você é bonita, né? Da mesma forma, nós não falamos apenas que Deus é bonito, nós falamos que Ele é bendito, que Ele é digno de honra, digno de glória. Então, por isso nós cantamos essas canções para elogiar Deus. E louvor é isso, é elogiar a Deus. E agora também nós vamos cantar uma outra música, que é uma música de fé. E essa música de fé fala que nós somos filhos de Deus, somos mais que vencedores, sabe? Nós vamos agora cantar a nossa verdadeira identidade, como que Deus nos vê. Deus não te vê como um coitadinho, como um endividado, como um problemático. Deus não te fez assim. Deus, Ele te fez para vencer. Deus, Ele te fez para você conquistar, para você dominar. E é isso que nós vamos cantar agora, que nós temos a fé que vence o mundo dentro de nós. Então, ouça essa canção, se você não conhecer, ouça ela, deixa essas palavras entrarem no teu coração para produzirem fé que vai vencer o mundo. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em 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 mim. Eu tenho a fé. É isso mesmo, a fé que vence o mundo, a fé que muda as circunstâncias. Sabe que a fé é uma força que muda as circunstâncias que se levantam contra a nossa vida. Ela tanto afasta os problemas, como a fé também, ela atrai tudo aquilo que Deus prometeu para você. E é disso que nós vamos falar daqui a pouco, mas antes nós vamos ainda cantar mais uma música.
E essa música é uma música que tem o objetivo de nós adorarmos a Deus. Sabe que adoração é muito mais que nós agradecermos a Deus por aquilo que Ele faz. Adoração é nós enaltecermos, engrandecermos a Deus por aquilo que Ele é. Sabemos que Ele é fiel. Pode todo mundo à nossa volta nos trair. Pode todo mundo à nossa volta falhar. Mas Deus, Ele permanece fiel. E nós vamos dizer nesta canção que Ele é único. O único, digno de honra, de glória, digno de ser louvado, adorado. É isso que nós vamos fazer neste dia, neste momento, nesta canção. Então, por isso, fala assim comigo: obrigado, Senhor, porque hoje eu vou ter um encontro contigo em nome de Jesus. Então, vamos agora cantar essa canção. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Deus, a nossa vida, consagramos a Ele o nosso ser e nós agora estamos preparados para receber de Deus instruções. Então, por isso, você aí onde está, se puder fechar os teus olhos, deixa eu orar com você. É no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque hoje o Senhor está presente aqui neste momento. E agora, tudo aquilo que nós falarmos, tudo aquilo que nós ouvirmos da tua palavra, das tuas instruções, que seja luz para o nosso espírito, que seja luz para o nosso ser, que todos nós possamos estar livres, libertos, para ouvir e para receber as tuas instruções, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós agora vamos falar um pouco a respeito da área financeira, porque sabemos que é um assunto muito importante e que todos nós temos necessidades, todos nós precisamos de vencer nessa área, principalmente diante dos tempos em que nós vivemos, precisamos de vencer nessa área. E sabe, uma das bases, e até antes de aprofundar mais nesse assunto, uma das bases que nós precisamos desenvolver em nós é nós nos achegarmos a Deus. Sabe, a Bíblia fala em Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe, habitar no esconderijo do Altíssimo não é só apenas nos lembrarmos de Deus quando estamos com um problema, ou olharmos para Deus como um amuleto da sorte, ou olharmos para Deus como alguém que é como se fosse um bombeiro, né? Que vai sempre apagar um incêndio quando as coisas não correm como nós pensamos. Se chegar a Deus é nós termos o hábito de andarmos com Deus, de termos o cuidado de ouvir as instruções de Deus, de guiarmos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus.
E por isso nós temos, inclusive nesse canal, nós temos alguns programas que têm esse objetivo. O objetivo é nos ajudar a andar com Deus. Então, por exemplo, um dos programas que nós temos é o Grupo Familiar. E esse Grupo Familiar, o objetivo é exatamente de criar raízes numa pessoa, na palavra de Deus. Os temporais e as adversidades podem vir e vão vir para todos. Mas aquele que tem boas fundações, né, uma árvore que seja forte nas raízes, o vento vai bater, mas ela não vai sofrer dano. Por quê? Porque ela está firme. E a mesma coisa é uma pessoa que constrói a sua vida com base na palavra de Deus, com base nas instruções de Deus, mesmo diante de crise, mesmo diante de adversidades, ela vai ter sucesso, ela vai vencer. Uma outra característica de raízes fortes são os frutos. Uma árvore que tenha uma boa raiz, ela vai produzir bons frutos. E a mesma coisa é uma pessoa que tenha a sua vida baseada na palavra de Deus, ela vai produzir bons frutos, bons resultados no seu dia a dia. Seja você um empresário, seja você uma dona de casa, seja em relação à educação dos filhos, seja em relação à sua vida, aos seus relacionamentos e a tudo. Então, se nós dermos ouvidos a Deus e à palavra de Deus e fizermos as coisas como Deus instrui, nós vamos ter sucesso, vamos ter vitórias. Então, quero aqui deixar esse convite para você. Assista esse programa Grupo Familiar ou então participe num grupo familiar da nossa igreja, porque nós também temos grupos familiares que são reuniões que nós temos no meio da semana, na casa das pessoas ou através aqui desse canal, e que vai ensinar essas verdades. Então, se você tem esse desejo, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que nós vamos verificar qual é o grupo familiar que tem mais próximo de você e vamos te encaminhar para esse grupo familiar ou vamos pedir para que alguém, um pastor, entre em contato com você para te acompanhar, para falar com você, para te ajudar. O nosso objetivo aqui nesse programa e também nesse canal é te ajudar a vencer, te ajudar a ter um encontro com Deus, te ajudar a mudar de vida. Então, por isso, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp, que nós vamos verificar qual é o ponto mais próximo da tua casa e vamos enviar para você as coordenadas certinho para você conseguir chegar lá, ou então você participar através online, ou então através do próprio programa aqui na nossa TV, certo? Então, fica aqui essa minha dica para você, esse meu encorajamento para você. Em relação à área financeira, é a mesma coisa. Se nós queremos ter sucesso na área financeira, nós precisamos aprender a viver a maneira de Deus. Sabe que quando nós falamos de dinheiro na igreja, e muita gente às vezes até critica a igreja por falar de dinheiro, porque algumas pessoas dizem, mas igreja não é lugar de falar de dinheiro. Igreja é para falar de salvação, igreja é para falar de amor. E sabe que quando nós falamos de dinheiro, nós estamos não falando de dinheiro à maneira normal das pessoas, né? As pessoas elas vão atrás de dinheiro para quê? Para resolver problemas, vão atrás de dinheiro para ter um estatuto melhor na vida, vão atrás de dinheiro para ter mais segurança. E a igreja, quando nós falamos de oferta, quando nós falamos de dinheiro, não estamos falando com esse objetivo. O objetivo é nós vencermos o mundo. Sabe que uma das coisas que nós, como filhos de Deus, temos como instruções de Deus para esse mundo é vencer esse mundo. Esse mundo ele está debaixo da influência de um ser espiritual que é o diabo. As coisas ruins que acontecem no mundo não é culpa de Deus. Deus, a Bíblia fala que fez tudo perfeito. Deus fez os céus, a terra, Deus fez as aves, fez as árvores, Deus fez o homem. Tudo que Deus fez perfeito. Mas por causa da desobediência do homem, lá no Éden, porque o homem se deixou ser enganado por esse ser espiritual que é o diabo, as maldições entraram na terra. E estas maldições, quem está no controle da terra, quem está no controle de tudo mal que acontece, não é Deus. Até muita gente pode pensar assim, mas se Deus é bom, por que Ele permite tudo isso acontecer? Deus permite certas coisas acontecerem exatamente pela justiça de Deus. Deus é justo. As pessoas têm o livre-arbítrio, as pessoas é que decidem a quem elas querem ou por quem elas querem ser governadas.
E nós, na igreja, aprendemos a sermos governados por Deus. Mesmo estando nesse mundo, mesmo estando nesse ambiente que é um mundo de crise, de adversidades, de injustiça, de traições, de maldade, se nós nos deixarmos ser governados por Deus, nós vamos ter sucesso, nós vamos ter vitórias. E sabe, ser governado por Deus não é ser governado por uma placa, ou por um partido, ou ser governado por uma ideologia. É muito mais que isso. Ser governado por Deus é seguir aquilo que Deus ensina na sua palavra. Na área financeira, o que Deus ensina na sua palavra? A Bíblia fala que tudo no reino de Deus é a semelhança de um agricultor. Tudo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Então, se eu quero ser governado por Deus na área financeira, é fundamental nós aprendermos o que Deus diz a respeito desta área. O que Deus ensina, o que Deus explica, quais são as regras de Deus para eu vencer nessa área debaixo da proteção e da bênção de Deus. Então é isso que nós vamos falar hoje, é isso que nós vamos aprender hoje. O tema hoje é como aumentar o seu padrão de vida. Nós, numas reuniões atrás, falamos a respeito dos dízimos. Dízimo é um tipo de semente, que é a semente mais importante de todas, é a prioritária, porque foi o que Deus instituiu. A Bíblia fala que Deus, Ele instituiu os dízimos para que houvesse, em primeiro lugar, mantimento na casa do tesouro. Então foi a forma que Deus instituiu da casa de Deus ser suprida. E o que Deus promete? Deus promete que quando nós suprimos a casa de Deus, Ele também vai suprir a nossa vida. Então, através dos dízimos, nós estabelecemos o nosso padrão de vida. Nós ganhamos a segurança de Deus, ganhamos a proteção de Deus. Muito mais que ganhar a segurança de uma poupança, de uma aplicação, muito mais que ganhar a segurança de uma estabilidade no emprego. Quando nós trazemos os nossos dízimos, nós ganhamos a segurança, a estabilidade, o conforto, a proteção de Deus na nossa vida, que nunca vai falhar, que nunca vai nos deixar na mão, que nunca vai nos deixar ser prejudicado. Se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, nós vamos vencer sempre. Agora, hoje eu estou falando de um outro tipo de semente, que também é uma semente financeira, mas é uma semente que tem o objetivo de aumentar o nosso padrão de vida. A Bíblia fala, conforme eu disse, tudo funciona à semelhança de um agricultor. Então, vamos lá imaginar. Certamente, você que está assistindo esse programa conhece um agricultor, ou já passou por plantações, ou já viu certas agriculturas em várias regiões. E nós sabemos que um agricultor que ele queira colher mais, o que ele vai precisar fazer? Vai precisar semear mais. Ou seja, não existe possibilidade de semear o mesmo, no mesmo território, e querer colher o dobro, o triplo. Não funciona. Então, se eu quero colher mais, eu vou precisar semear mais. E é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala, por exemplo, em 2 Coríntios, e se você tiver uma Bíblia, você pode abrir nesse capítulo, nesse livro que eu estou te dizendo, que é a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6. Esse livro fica no Novo Testamento. Se você não tem uma Bíblia física, né, uma Bíblia como essa, você pode ter acesso a aplicativos, né, seja no celular, seja no tablet, no computador, para você ter acesso à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e é sempre importante você confirmar tudo aquilo que você ouve com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é as instruções para a tua vida. Então, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim, olha, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, nós aprendemos aqui, com base nesse versículo, que se nós semearmos mais, nós vamos colher mais. A Bíblia fala em Lucas 6,38, que é um outro livro da Bíblia, diz no capítulo 6, versículo 38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Ou seja, quando nós entramos nessa lei, nesse fluxo, vamos dizer assim, de prosperidade, de bênção, quanto mais eu semear, mais eu vou colher. Quanto mais eu der ou dar, mais eu vou receber de volta. A área financeira é um ato de fé. Sabe que a Bíblia, por exemplo,
quando fala a respeito desse assunto, ela diz em Filipenses, e se você puder abrir, Filipenses é um outro livro da Bíblia, Filipenses é um pouquinho mais para frente, se você está em 2 Coríntios, é só chegar um pouco mais para frente com algumas páginas, e vai ver no capítulo 4, versículo 19, diz um texto assim, olha, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que se nós praticarmos o método de Deus, se nós dermos ouvidos a Deus, se nós fizermos as coisas à maneira de Deus, então Deus, através de Jesus, segundo as suas riquezas, será que no céu há crise? Será que no céu há dificuldades, há problemas? Nós não ouvimos notícias, do céu. Ou seja, é lógico que no céu não há problemas, no céu não há crise, no céu não há problema. Então, quando nós ouvimos falar que Deus, segundo as suas riquezas, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Nós até cantamos uma música hoje, que Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Então, se Ele é o Senhor de tudo, se Ele é o Deus de tudo, então certamente Ele já tem a solução, Ele já tem o suprimento para a tua vida financeira. Então, se Ele já tem, como que eu tenho acesso a isso? É exatamente aqui, nisso que nós estamos falando. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, através de Jesus Cristo, todas as nossas necessidades. Quando a Bíblia fala suprirá através de Jesus Cristo, quer dizer o quê? Que é através daquilo que Jesus ensinou, através dos mandamentos, através daquilo que Jesus instruiu. Na área financeira, quando eu semeio, eu ativo o sobrenatural de Deus na minha vida. Quanto mais eu semear, mais eu vou colher de volta. Se eu semear pouco, vou colher pouco. Se eu semear muito, vou colher muito. Então, por isso, o meu encorajamento para você, o meu desafio para você é: busque oportunidades de semear. Decida semear mais. Não seja alguém que está sempre na defensiva, sempre à espera de receber. Muitas vezes esse é um erro, é um erro grave, que muitas vezes uma pessoa ela cai, que está sempre numa posição de necessitado, de eu preciso. Sabe, decida semear alguma coisa, decida dar alguma coisa, decida ter um ato de fé em obedecer à palavra de Deus. E você vai ver que essa tua atitude em dar, a tua atitude em mudar esse ciclo de sempre estar pedindo e passar a mudar o ciclo para dar, vai produzir um retorno na tua vida que vai ser boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então esse é o meu desafio para você e eu quero, inclusive hoje, te dar essa oportunidade. Nós vamos ter as informações aqui na tela. Se você tiver o desejo de semear e iniciar esse ciclo, eu desafio você a fazer com fé. Eu desafio você a fazer acreditando no Deus que supre todas as nossas necessidades. Certo? Então, feche os teus olhos, deixa eu orar com você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todos aqueles que hoje decidiram iniciar esse ciclo de multiplicação, em que nós vamos semear mais e vamos colher mais. Conforme está escrito na tua palavra, quanto mais nós semearmos, mais nós vamos colher. Então, por isso, é isso que eu declaro na vida de todos aqueles que hoje decidiram semear, em nome de Jesus, amém. Certo? Então, nós vamos agora cantar uma canção. E enquanto nós cantamos essa canção, deixa essa música, deixa essa palavra de fé entrar no teu coração e decida semear. Decida hoje e haja, dando sempre o teu melhor. Então vamos ouvir essa canção. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se
Se quiser colher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu quer receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. É isso mesmo? Então eu quero aqui, inclusive, encorajar você. Temos esse livro, temos esse material, que é o livro Acerca de Finanças, do apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder da nossa igreja. E ele, inspirado por Deus, escreveu esse livro com muitos segredos, muitas informações. Então, quero encorajar você. Se você quer adquirir esse material, entre em contato conosco através do WhatsApp, ou então procure nas plataformas. Esse livro tem disponível em vários locais para você encher o teu coração de fé e certamente ter grandes vitórias. Agora eu quero falar um pouco a respeito de um outro assunto, que é um outro livro, que é esse daqui, A Origem dos Problemas. Opa, tá aqui. A Origem dos Problemas. Esse é um livro que também foi escrito já há muitos anos, também pelo nosso líder, pelo apóstolo Jorge Tadeu. E esse livro, ele fala de algumas origens de problemas. Hoje nós estamos falando de fé, é uma reunião de fé, e há certos obstáculos que impedem uma pessoa, mesmo com fé, de obter resultados. Por mais que a pessoa diga assim, eu tenho muita fé, eu acredito muito. A pessoa até pode saber a Bíblia de capa a capa. A pessoa pode até ser uma pessoa que tem até resultados na vida. Mas existem certas origens de problemas que vão prejudicar, vão interromper a conexão dessa pessoa com Deus. Ela vai orar e não vai ser respondida. Ela vai fazer coisas e aquilo, ao invés de agradar a Deus, vai ofender a Deus. Então, nós não vamos aprender hoje a respeito de uma origem de problema. Nós já falamos de algumas, já começamos essa série há algumas semanas. E hoje vamos falar um pouco mais a respeito deste ponto, que é a respeito do envolvimento com o oculto. Sabe, a Bíblia fala que tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. E existe um adversário, que é o diabo, um ser espiritual, que ele é o causador do mal. A Bíblia fala em João 10:10 que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Ou seja, o diabo, que é o nosso adversário, ele vem e ele tem essa função na vida, que é de roubar, matar e destruir. E a Bíblia fala em Provérbios 27 que não há mal que não tenha uma origem. Ou seja, todo problema, todo fruto que nós damos na vida, né, os nossos resultados, se eles são maus, há uma origem. Não é o acaso, não é má sorte, não é, eu nunca dou certo na vida. Não, há uma origem, há uma origem. E hoje nós vamos ver que o envolvimento com o oculto é uma das origens grandes de problemas na vida de uma pessoa. Então, nós vamos... aqui nesse livro, fala, por exemplo, o que é o oculto, né? Porque às vezes muita gente pode ter essa dúvida. E aqui no livro diz assim, olha, oculto refere-se à prática da feitiçaria, da bruxaria, magia branca, astrologia, espiritismo, leitura da sorte. O oculto é isso, é quando a pessoa se envolve nessas práticas de ocultismo, seja ela num caráter positivo, né? Muita gente acaba por se envolver em certos ramos do espiritismo, no intuito de fazer o bem, no intuito de ser uma pessoa que ajuda o próximo, de pregar a solidariedade, a generosidade, mas isso é um caminho oculto, não a generosidade, a forma como essa pessoa usa para praticar a generosidade. Por exemplo, muita gente se envolve com o oculto para buscar fama, muita gente se envolve com o oculto para
para resolver problemas, uns por brincadeira, né? Mesmo nós brasileiros, nós sempre tivemos o envolvimento com o oculto muito forte no nosso dia a dia, na escola, em casa, nas brincadeiras de criança. Hoje nós vemos o oculto muito forte nos filmes, não só hoje, já há bastante tempo, mas principalmente hoje nos videogames, nos jogos, né? Em que tem sempre um mago, sempre tem um feiticeiro. E quando nós olhamos para isso, nós pensamos, isso é brincadeira, isso é coisa de criança, isso é ficção. Mas sabe que, seja ela ficção, seja ela brincadeira, seja o eu acreditar ou não, aquilo é uma ofensa a Deus. E tanto é que em Deuteronômio, que é um livro da Bíblia que está lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz as instruções de Deus. Deus, quando deu instrução para o povo dele, que era o povo de Israel, Deus disse ao povo para ele não aprender as coisas que os outros fazem. Por quê? Porque isso iria ofender tremendamente Deus. Então, em Deuteronômio, no capítulo 18, e se você tiver uma Bíblia, eu volto a encorajar você, tenha uma Bíblia, leia a Bíblia, porque a Bíblia é o tira-teima, né? A Bíblia é lá que tem as informações todas para te ajudar. E a Bíblia fala assim, Deuteronômio, que fica no começo da Bíblia, capítulo 18, versículo 9, diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Ou seja, é a mesma coisa. Você que está aí na tua cidade, na tua escola, no teu trabalho, nós assistimos filmes, vemos novela, conversamos com as pessoas na rede social, e é fundamental nós não adotarmos o estilo de vida que ofende a Deus. Mesmo que as pessoas mostrem isso como algo até positivo. Eu falo por mim, na minha experiência pessoal, na minha própria casa, minha família era envolvida na bruxaria. Então era um estilo de vida que era habitual. Era habitual nos meus avós, nos meus tios. Então, a Bíblia está dizendo aqui para nós não aprendermos a fazer as coisas que são abominações a Deus. E, por exemplo, quais são essas abominações? Olha o versículo 10, o que diz. Não achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, que era uma prática muito forte de bruxaria na altura, nem adivinhador, nem prognosticador, né, que é aqueles que leem a sorte, ou feiticeiro, prognosticador é o mesmo que feiticeiro, nem agoureiro, que é a mesma coisa que adivinhante, médiums, nem feiticeiros, nem encantador, nem necromante, aqueles que consultam mortos, nem mágico. Ou seja, a Bíblia está falando aqui de várias classes de rituais ou várias classes de práticas que ofendem a Deus. E hoje, se nós fôssemos olhar pela Bíblia, hoje nós poderíamos atualizar isso por muitas outras práticas que muitas vezes as pessoas praticam e que fazem ofensa a Deus. Daí você pode me perguntar assim, mas bispo, as pessoas praticam isso sem o entendimento de que isso é mal. Eu sei, as pessoas praticam isso sem o conhecimento do que é mal. Mas mesmo sem ter conhecimento, isso vai trazer maldição. Uma pessoa que não pague um imposto por desconhecimento, na mesma ela vai ser cobrada lá na frente. E é a mesma coisa quando a pessoa ela pratica ou tem envolvimento com certas práticas, mesmo sem conhecimento, isso vai produzir nela uma dívida futura espiritual. Então, o que a pessoa precisa fazer? Precisa se arrepender desses maus caminhos. Precisa decidir mudar. Vamos ver aqui alguns textos. Por exemplo, a Bíblia fala que o rei Saul que foi o primeiro rei instituído por Deus, foi um homem chamado por Deus, um homem que foi, vamos dizer assim, revestido de um poder, de uma autoridade para liderar o povo de Deus. Ele caiu nesse erro. A Bíblia fala, por exemplo, em 1 Crônicas, se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Crônicas, que também fica no Antigo Testamento. Deixa eu abrir aqui também a minha Bíblia. 1 Crônicas, no capítulo 10,
no versículo 13, a Bíblia diz assim, olha, assim morreu Saul, né, o rei Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardou, e também porque interrogara e consultara uma necromante, ou seja, ele consultou uma senhora que consultava mortos, que buscava mortos, que buscava instruções de mortos. E assim também muita gente acaba por ir em certas sessões para tentar falar com pessoas que já morreram, para tentar saber do futuro. Tudo isso são práticas que Deus abomina. Por exemplo, a Bíblia fala de outros casos, mas já não temos tempo. Mas eu só quero aqui ler mais uma passagem que está lá em Isaías, no capítulo 47, que fala algo interessante quando foi a queda da Babilônia. E Deus, ele explica para o povo o que levou o povo a ficar amaldiçoado, o que levou o povo a ficar separado de Deus. E aqui no capítulo 47, Isaías capítulo 47, no versículo 9, a Bíblia diz assim, olha, ambas estas coisas virão sobre ti num momento. No mesmo dia, perda de filhos, viuvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar e disseste contigo mesmo, eu só e além de mim não há outra. Versículo 11, pelo que sobre ti virá mal, que por encantamentos não saberás continuar, ou não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar. Porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginas. E sabe, há muita gente que ela procura esse tipo de rituais ou de caminhos que são proibidos por Deus para tentar resolver problemas. E a pessoa, num primeiro momento, até parece que as coisas ficaram boas. Mas depois a coisa fica pior. Às vezes a pessoa foi atrás de um feiticeiro ou de um bruxo para buscar o amor de volta, para buscar o amor perdido, ou para resolver uma dívida. E a pessoa vai lá e parece que num primeiro momento as coisas se resolveram. Mas a verdade é que passado um tempo a coisa vai ficar pior, porque o diabo, vamos dizer assim, que é um ser espiritual, ele nunca vai deixar a fatura sem ser cobrada, ele vai sempre cobrar a fatura. E muitas vezes essa pessoa depois vai em outro bruxo, ou em outro feiticeiro, ou vai numa benzedeira, para tentar agora recuperar aquilo que foi perdido da outra vez. Outros vão à igreja, ou seja, a pessoa está sempre em busca de resolver um problema. E a Bíblia fala que nem por expiação, ou seja, nem com derramamento de sangue, nem com perdão, nem com nada, essa pessoa vai ter paz. Só existe uma forma dessa pessoa se libertar disso. É ela buscar um poder que é maior. A Bíblia fala que ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Só existe uma forma de uma pessoa ser liberta dessas maldições. E não é ir uma vez, não é apenas fazer uma oração simples. Não, essa pessoa precisa ser acompanhada. Sabe, eu quero encorajar você. Você que anda nesses caminhos, você que por consciência ou não, anda metido nesses caminhos que são proibidos por Deus. Eu quero encorajar você, entre em contato conosco. Entre em contato conosco através do WhatsApp. Nós queremos te ajudar, nós vamos te acompanhar. Nós vamos fazer algo que nós chamamos na igreja, que é a consulta pastoral, que tem o objetivo de te acompanhar durante algumas semanas e te ajudar à luz da Bíblia a encontrar a solução, a se arrepender do que é necessário. É lógico que daqui a pouco eu vou orar por você e vou dar ordens para que todo espírito que possa te oprimir, que possa te atrapalhar, saia. Mas é importante você ser acompanhado, é importante você decidir mudar a tua forma de viver. Então, por isso, entre em contato conosco, porque algo de sobrenatural, algo de muito bom vai acontecer se você decidir andar com Deus. Mas o que eu quero dizer? Se você hoje decidir se arrepender, se você hoje decidir abandonar esses caminhos, é o primeiro passo para a grande mudança que vai acontecer na tua vida. Então, por isso, já agora, eu quero fazer uma oração com você.
Eu quero encorajar também você a ter acesso a esse livro, porque esse livro tem várias informações e assim como você entra em contato conosco para pedir oração, você também pode entrar em contato conosco para saber a respeito desse livro. Então, faça essa oração comigo, você em casa, repita após mim. Diga assim comigo: ó Deus, eu admito que estive ligado ao oculto, mas eu renuncio a todas estas atividades. Eu renuncio à feitiçaria, cartomancia, bruxaria, consultar os mortos e tudo o resto onde eu estive envolvido. Eu arrependo-me desses caminhos, porque agora compreendo que todas estas coisas são abominações e aborrecem a Deus. Fala assim comigo: Senhor, perdoa-me, pois eu não quero nada com o diabo, em nome de Jesus. Amém. E deixa eu orar por você, agora que você fez essa oração, deixa eu dar ordens. É no nome de Jesus, Satanás, que eu venho contra ti e quebro todo o poder da bruxaria na vida desta pessoa. Eu quebro todo o poder da feitiçaria, rasgo todo o pacto que porventura Satanás tenha nas tuas mãos em relação a esta pessoa. E eu liberto agora esta pessoa em nome de Jesus Cristo, para que ela fique curada, para que ela fique liberta para sempre, em nome de Jesus. E obrigado, Senhor. Nós te damos graças, porque sabemos que Tu és verdadeiro e o Senhor está dando agora ordens aos Teus anjos para libertar estas pessoas onde quer que elas estejam, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção que diz aleluia. Enquanto nós cantamos essa canção, que celebra o nome de Deus, que diz que Ele é poderoso, que Ele é forte, você aí na tua casa, com os teus olhos fechados, receba o poder de Deus que já está te libertando de toda a prática do mal. E essa força vai te ajudar a mudar a sua atitude, a se libertar desses caminhos, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Isso mesmo, você recebeu o poder de Deus que já te libertou desses caminhos. Agora, o meu conselho para você é: entre em contato conosco, para nós te ajudarmos, para nós te acompanharmos. Talvez você tenha alguma igreja Maná perto da tua casa, ou talvez tenhamos algum grupo familiar aí próximo. Nós vamos te ajudar e você vai vencer essa situação e o diabo não mais vai conseguir roubar, matar e destruir a tua vida, certo? Nós também hoje recebemos vários pedidos de oração e nós vamos agora orar por todos esses pedidos de oração. Talvez você que entrou em contato conosco por causa de situações na saúde, talvez por causa de situações na área financeira, muitos pedidos na área da família, situações familiares. Sabe que Deus, Ele quer te ajudar. E hoje nós ouvimos falar de fé, ouvimos falar de alguns obstáculos que impedem a nossa oração de ser ouvida. E eu tenho certeza que você que assistiu esse programa já se arrependeu, já mudou. E por isso agora nós vamos fazer a oração da fé. Nós vamos fazer a oração que é um tipo de oração importantíssima, porque nessa oração você vai receber aquilo que Deus já prometeu para a tua vida. A Bíblia fala que tudo aquilo que nós falarmos com fé e acreditarmos no coração já é nosso. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos cantar uma música que diz: Deixa a água viva. E enquanto nós cantamos essa música, Deixa a água viva, você vai falar com Deus aí onde você está. Você vai apresentar o teu assunto a Deus. E logo de seguida, nós vamos orar. Você vai receber pela fé o poder de Deus para a tua vida. Então ouça essa canção e fala com Deus.
Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega. Pai, Pai, Pai. Jesus, Espírito, 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 Espírito. Então, você agora que fez essa oração, você que falou com Deus, agora é hora de você receber a semente, o poder de Deus para a tua vida. Fala assim comigo, você em casa: ó Deus, eu recebo agora, pela fé, a minha semente de cura, de libertação, de solução. Recebo agora pela fé a libertação deste assunto, em nome de Jesus. E deixa só eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu declaro agora sobre a vida dessas pessoas que fizeram a oração da fé, que suas mentes estão libertas. Tu és o Deus que dá a sabedoria, dá a revelação, dá o entendimento, para que essas pessoas se firmam em Jesus, para que elas vivam uma vida cheia de vitória e que tenham sucesso em tudo que elas fizerem, em nome de Jesus. E também declaro que cada uma dessas pessoas estão libertas para viver os planos de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você que fez essa oração, parece uma oração simples, mas é uma oração tão poderosa, a oração da fé. É a oração em que você acredita que Deus quer e pode e vai te ajudar. Agora, depois de nós orarmos, o que nós precisamos fazer? Precisamos acreditar. É a oração da fé. Então agora é acreditar todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Se eu fosse um médico, eu te passaria uma receita, que é pela manhã, pela tarde, pela noite, 3 vezes ao dia. Você vai acreditar, vai agradecer a Deus, vai lembrar da promessa de Deus para a tua vida, de que você é um mais que vencedor, de que você já é um curado, de que você já é um liberto, de que a tua família já está salva. Agora é hora de você acreditar todos os dias que algo de bom já está a acontecer. E sabe, você que enviou seu pedido de oração, nós vamos continuar orando por você todos os dias. Nós temos uma equipe específica para interceder, para lutar por você durante 7 semanas. E eu tenho certeza que essa solução, esse problema, já está resolvido em nome de Jesus. E você depois vai entrar em contato conosco para enviar o seu testemunho e nós vamos nos alegrar com você, certo? Então, é isso. Antes de terminar, eu quero fazer uma última oração, que é a oração de salvação. Por isso, você que recebeu Jesus, você que ouviu esse programa e quer receber Jesus, fale assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe, que morreu por mim na cruz para me salvar. Te peço perdão, porque eu errei, porque eu falhei. E obrigado, Senhor, pelo teu perdão na minha vida. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém e amém. Amém? Você que fez essa oração, entre em contato conosco para nós te conhecermos e para nós te ajudarmos e, principalmente, te explicarmos o que você deve fazer agora, depois que recebeu Jesus. Nós vamos encerrar aqui esse programa, vamos encerrar essa reunião. Obrigado pela sua participação, obrigado por ter estado conosco durante esse período. Quero lembrar a todos, no próximo domingo estamos aqui de volta, mas durante a semana temos uma programação cheia para te ajudar a estar com Deus. Um grande abraço, obrigado a todos aqui também. Até o próximo programa.